A senhora nos dá uma satisfação muito grande pela contribuição que a senhora tem dado às pesquisas através do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, no INPA, né? E o engrandecimento da cultura e do setor de pesquisa no nosso país. Seja bem-vindo e bem-vinda que saiba que é um prazer muito grande tê-la sempre conosco nesse nosso grupo aí, não é isso? Doutor Lavor também. Agradeço, professor. Agradeço a todos, os amigos, que a gente tem realmente fortalecido uma amizade também, né? Além de tudo, nós temos fortalecido. Então, eu estou com dificuldade no meu áudio, mas tudo bem. Opa, já está conosco aqui o doutor Alcibiades também. Doutor Lavor, você que é um grande guerreiro aí das produções intelectuais e das atividades para fazer acontecer o desenvolvimento regional. Seja sempre bem-vindo. Obrigado, meu querido amigo. Parabenizo pelo extenuante trabalho que tentar orientar esses nossos legisladores a fazerem propostas. É uma maneira de contribuir significativamente para o alcance dos objetivos da sociedade. Isso considerando que a grande parte deles não tem esse conhecimento, né? Então, facilitar esse trabalho é sempre muito nobre. Eu, inclusive, sugiro já de pronto que você distribua, venda, ou comercialize, ou faça algo semelhante para a Associação dos Municípios do Amazonas, onde uma cadeia grande de prefeitos e vereadores se alinham, né? Inclusive, estou mandando para o coordenador essa informação. Parabéns. Perfeitamente. Esse trabalho é extremamente importante para os servidores e para os atores, na realidade, do trabalho do Poder Legislativo, né? Isso representa aí cerca de 5.570 municípios em todo o Brasil que precisam, na realidade, de desenvolver com eficácia, na realidade, esse trabalho, né, de legislação. Nunca o Brasil precisou tanto de bons legisladores para salvar o Brasil dessa pandemia de incompreensões e apesar de termos realmente um país riquíssimo, né, o pessoal vive brigando aí em diversos setores. Então, é importante que a gente fortaleça as nossas energias nos bons caminhos aí da produção cultural e da melhoria da qualidade de vida da população brasileira. E só é possível isso se nós nos dedicarmos realmente com afinco nessa tarefa honrosa, né, sobretudo dessa questão da elaboração legislativa. O doutor Alcibiades, que é um grande militante, um grande apagador de incêndios, inclusive na Assembleia Legislativa, porque o pessoal produz muitas proposições legislativas que fogem totalmente ao contexto do indicativo das leis, né, do indicativo das normas, do indicativo da Constituição, e muitas vezes há um tempo enorme perdido por parte desse processo de elaboração legislativa. E a Procuradoria sempre trabalha no sentido de esmiuçar, de dar melhoria à qualidade das proposições legislativas. Então, muito me honra a presença do doutor Alcibiades, meu amigo particular, e que a gente tenha assim, ombreado muitas atividades aí no sentido de dar alguma contribuição de alguma maneira para a sociedade brasileira e a sociedade amazonense. Então, eu fico muito feliz em ter aqui comigo, nesse momento, pessoas de grande valor, de qualidade mesmo, ética, de qualidade, de preocupação com relação
aos nossos destinos, aos destinos desse nosso Estado e desse nosso país. E, além do mais, é importante a gente reconhecer que todos nós nos esforçamos para que se possa fazer um bom trabalho no sentido de dar contribuições para esse país. Eu acho que é nesse caminho que nós estamos tentando dar essa contribuição, né? Então, aqui essa pleia de amigos que já estão presentes conosco, né? Estão entrando aí alguns também. Está aqui a diretoria da Faculdade de Direito também. É um prazer muito grande recebê-los aqui, junto com essa pleia de amigos que fazem parte do Fórum de Estudos Econômicos e Sociais para o Desenvolvimento Sustentável. Essa equipe que engrandece realmente o trabalho em todos os sentidos, no sentido empresarial, no sentido da cultura, no sentido da valorização da governança, enfim. Então, daqui a pouquinho, eu vou fazer uma pequena apresentação para a gente fazer um trabalho bem sucinto sobre esse lançamento desse livro, que eu creio que seja importante para quem trabalha no Poder Legislativo. Eu queria ouvir o doutor Alcibiades. Você está me ouvindo? Estou ouvindo bem, está ótimo sua imagem e som. Eu queria primeiro fazer um registro com relação à sua imagem na tela. Aqui no meu computador, você não está aparecendo integralmente o seu rosto. Perfeito. Só a metade. Perfeito. O que está vendo? Vou fazer essa correção para dar sentido eu vou fazer completo a sua participação, senão você vai ficar pela metade. Bem lembrado. Olha só, agora sim, agora está completo. Perfeito. Muito bom dia a todos. Tenho o prazer de ver o professor Marcelo Schumann na tela. Está retornando ao convívio com o grupo. Está ausente há bastante tempo. Parece que tem problemas sérios de doença na família, alguma coisa assim. Não sei. Algumas questões de trabalho, horários. São Paulo está muito louco, gente, complicado de atividades, distâncias, né? Então, isso, o nosso dia a dia está mais complexo. Segunda, se eu tenho aulas, quarta, se eu tenho aulas, quinta, se eu tenho aulas, leciono. Mas, enfim, acompanho e eu adoro estar aí entre vocês e aprendo muito com vocês. Mas olha, professor Marcelo, nós estamos tentando publicar o primeiro livro da nossa coletânea de 2 volumes. E eu tive uma reunião agora esta semana, nós estamos tentando essa publicação, e o senhor... Eu estou devendo e eu vou fazer. Nós vamos publicar o 2º volume, e o seu tema é um tema relevante, porque trata de empreendedorismo, relação universidade, empresa, governo, etc. Entendeu? Assim também o meu amigo Roberto Lavor, que não se manifestou ainda. Não elaborou ainda o trabalho. Né? Mas vamos deixar para... Manifestado, manifestei, mas aqui eu estive fora de combate por motivo que você sabe, de doença. Tá certo. E agora eu estou recuperado, graças a Deus. Vamos todos juntos. Vamos lá. Muito bem, então, muito bom dia a todos, professora Iris Andrade, a direção da Faculdade de Direito, que está presente hoje. Acho que é o diretor da faculdade, é o professor Adriano, ou vice-diretor da faculdade, não sei. Professora Michele Lins Aracati Silva, bom dia. Professor Cristóvão também, bom dia. Estamos aqui, então, presentes para assistir à apresentação, o lançamento do livro do nosso companheiro Cristóvão Luiz. Para quem compete, portanto, a direção dos trabalhos hoje. Bom, eu queria dizer o seguinte, eu estou aqui com a gravatinha vermelhinha e com uma certa formalidade. Por favor, Cristiano, por favor. Mas justamente em função do respeito, do profundo respeito que eu tenho a todos os companheiros desse fórum e aos amigos que aqui estão nesse momento, nesse pequeno evento. Vale ressaltar que eu recebi aqui alguns pronunciamentos, inclusive por parte do senador Plínio Valério, que fez um vídeo pequeno. Eu vou tentar ver se consigo ainda
salvar para fazer a apresentação do senador Plínio Valério, ele que é o cidadão que faz o prefácio, o novo prefácio desse livro, porque o anterior foi feito pelo senador Jefferson Pérez, de grande memória, que a gente tem um respeito profundo pelo trabalho, e a gente faz a nossa reverência ao senador Jefferson Pérez também, nesse momento, que foi um cidadão que deixou um legado muito bom, no sentido de um trabalho sério junto ao Senado Federal. E agora o senador Plínio Valério, também nessa mesma rédea, tentando viabilizar assim, um trabalho sério, no meio de tantos descaminhos, de tantos tratamentos umbilicais que é feito hoje no Congresso Nacional por parte de alguns atores. Então, eu quero agradecer de antemão esse trabalho, né, do senador Plínio Valério, quanto à elaboração do prefácio desse pequeno livro. Quero agradecer de antemão a todos os amigos aqui, doutor Marcelo, doutor Labor, doutora Aires, doutor Alcebiades, a doutora Michele Aracati, que é uma grande guerreira também em diversos campos das atividades sociais. Para mim, é uma satisfação muito grande de tê-la nesse rol de amigos. E também ao diretor da Faculdade de Direito, que está conosco para esse trabalho. Eu gostaria até de ouvir o doutor, o representante da Faculdade de Direito, se possível, num breve contexto aí de saudação, né, para a gente fortalecer esse nosso trabalho aqui. Está conosco aqui, diretor da Faculdade de Direito, pode se pronunciar se quiser. Ok, se não puder agora, daqui a pouco, então, a gente passa a palavra. Eu vou, então, companheiros, enquanto a gente está recebendo ainda alguns companheiros, né, que estão entrando agora, eu vou fazer uma pequena apresentação do resumo do que é esse trabalho, né? É um trabalho que ele, na realidade, vem já sendo burilado, vem sendo lapidado como um diamante, né, bruto, que eu considero que um diamante bruto ele não tem muito valor, mas quando a gente lapida, aí o diamante ganha muito valor, né? Então, é esse trabalho que a gente está tentando fazer, de burilar, realmente, de lapidar os diamantes, tentando justamente dar uma contribuição a esse país. Eu tive uma satisfação de participar durante muitos anos como membro do Poder Legislativo, como chefe de gabinete na Assembleia Legislativa e como um dos idealizadores, inclusive, da Escola do Legislativo, na então Assembleia Legislativa, quando funcionava na Avenida 7 de Setembro, há cerca de 18 anos atrás, 17 anos atrás. E eu elaborei o projeto de resolução legislativa, criando justamente a Escola do Legislativo, e passei para o senhor presidente da Assembleia, que também tinha essa ideia da criação da escola, e ele burilou justamente esse trabalho e tocou para frente, e hoje é uma realidade. Mas, apesar disso, a Escola do Legislativo precisa realmente dar um choque de qualidade na produção das proposições, porque o que a gente tem, não só na Escola do Legislativo do Estado do Amazonas, mas também isso acontece em muitas escolas do Legislativo em todo o Brasil, é de uma grande produção de proposições que muitas vezes não serve aos interesses da sociedade, muitas vezes fogem à eficácia, à validade do apoio aos anseios que a população tem. Então, eu vou fazer uma pequena apresentação, vou abrir aqui aos senhores, para a gente ter uma ideia desse trabalho, dessa preocupação que nós tivemos no sentido de produzir essa obra, né? Vou ver aqui. Quando aparecer na tela, eu gostaria que os senhores me avisassem, por gentileza. Ok, está aparecendo. Apareceu já aqui, né? Bem, nessa data de hoje, 1º de maio de 2022, uma data em que se comemora justamente o Dia do Trabalhador, né? O Dia do Trabalho. E aqui estão os verdadeiros trabalhadores aí de diversos setores, da área empresarial,
da área da educação, da área do direito, enfim, da área da contabilidade, da área da gestão pública, e trabalhadores que estão sempre preocupados com a questão desse país. Então, justamente essa questão dessa preocupação que eu manifesto nesse momento. A preocupação da elaboração desse trabalho advém e adveio justamente dos problemas que a gente tem verificado com a necessidade da eficácia de leis nesse país. Eu faço um prólogo no início desse trabalho de que se utiliza uma frase do Hermann Jarrés, que foi um jurista internacional, foi advogado das vítimas do Holocausto no Tribunal de Haia. Então, o Hermann Jarrés ele dizia também que legislar é fazer experiências com a vida humana. E a gente sabe muito bem, porque uma lei com eficácia, ela defende a sociedade. E uma lei com distorções, com ineficácia, ela pode prejudicar a sociedade, como está acontecendo muito hoje com os problemas que nós verificamos muito no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal também, nos tribunais de justiça, enfim, em diversos canais de justiça desse país, como dizia o saudoso senador Jackson Pérez. Aí os senhores têm uma imagem que vale por 1000 palavras, né? Um Congresso Nacional reunido na Câmara Federal aqui, lotado de representantes nacionais, discutindo realmente os problemas do país, mas a gente vê que a grande maioria aí não tem dado a eficácia necessária que o país precisa. Então, a gente precisa rever alguns conceitos com relação a esse poder legislativo no Brasil, que tem sido muito questionado não só por brasileiros, mas também por povos de outros países, como os americanos, os europeus, os portugueses, por exemplo, né? Eu estive num congresso, num evento lá em Brasília recentemente, um congresso internacional em que estiveram presentes alguns europeus, e um português dizia: puxa vida, isso aqui é uma suntuosidade, de um garbo enorme, de uma luxúria enorme, e esse país tão maravilhoso e tão rico, infelizmente, enfrenta muitos problemas. Nós, lá em Portugal, não temos essa luxúria toda. Então, vejam bem quanto nós estamos dando valor à luxúria em nosso parlamento, né, e deixando de executar tarefas que são tão necessárias para esse país. Como no caso aqui, nós vimos aqui razões para melhorar a qualidade das proposições legislativas, né? Quanto à questão da responsabilidade social no contexto atual, verificando, por exemplo, a precariedade da infraestrutura das rodovias, das ferrovias, dos aeroportos, enfim, de diversos setores desse país, né? E são, como disse anteriormente, 5.570 cidades brasileiras que precisam de carinho e de atenção. E a gente não vê, muitas vezes, esse carinho e essa atenção, e às vezes a gente vê muito desperdício de recursos em diversos setores. Por exemplo, nós temos aqui uma questão da necessidade nas cidades. Por exemplo, o Distrito Industrial de Manaus estava, durante muitos anos, aí vivendo no meio de buracos, de crateras, enquanto gerava riquezas para esse Estado, né? Só um minuto, Cristóvão. Pois não. Tem gente querendo entrar e não está conseguindo. Perfeito. Um outro companheiro meu que eu convidei. Perfeito. Deixa eu verificar aqui rapidinho, porque Rolando Falcone. quando a gente começa, realmente quando a gente começa a apresentação, aí dá esse pequeno problema. Deixa eu só voltar aqui. Certo. Deixa eu só voltar aqui rapidinho para ver. Ok. Professor Balduino. O Orlando Falcone estava tentando também. Puxa vida. Seja bem-vindo, professor Balduino. Muita satisfação em tê-lo conosco aqui também. Balduino, que é um dos escritores sempre preocupados com a questão da Amazônia. Juarez Balduino já conosco.
Então, vamos lá à continuidade da apresentação, né? Opa, parece que entrou mais alguém aqui. Professor Orlando. Desculpa. Professor Orlando, seja bem-vindo também conosco. Se os senhores puderem dar um aviso aí, quem está entrando, para mim poder dar o devido aval aqui, gente, durante a apresentação, tá? Eu agradeço aí essa atenção aí. Bem, então, voltando à questão das necessidades que nós temos no nosso país, né? A necessidade nas cidades com relação à questão ambiental, a questão da geração de energia, a questão da infraestrutura das nossas cidades. E, enquanto isso, alguns governantes, infelizmente, eu deixei essa foto aqui, que era anterior, que foi uma reunião que a ex-presidenta Dilma Rousseff participou no Congresso Nacional, pedindo a aprovação do CPMF. Quer dizer, o pessoal, muitas vezes, estavam preocupados aí na criação de novos impostos e esquecem de aplicar realmente o dinheiro público nas questões mais importantes para o nosso país. E, ao mesmo tempo, as reivindicações da sociedade sempre indo para as ruas, aí, às vezes de uma maneira exagerada, às vezes folclórica e, às vezes, com muita seriedade também, na exigência de programas, de planos e projetos de governo eficazes para a sociedade. Bem, a fundamentação desta obra ela tem justamente esse link com os preceitos da Constituição Federal do Brasil, sistematizada também com as orientações do Manual de Redação da Presidência da República, especialmente nos termos da Lei Complementar 95/98, que justamente dá os parâmetros de como se deve elaborar as leis em nosso país, as proposições legislativas, enfim, todo o conjunto de normas que fazem parte do dia a dia da vida dos brasileiros e das pessoas que estão nesse país. Além disso, esse livro teve também uma base no antigo trabalho que eu desenvolvi há cerca de 15 anos atrás, que foi o Redator Legislativo, que foi um trabalho prefaciado pelo senador Jefferson Pérez, como eu disse anteriormente. Então, aí está justamente a origem e a evolução desse trabalho. A origem foi o CD-ROM, o livro eletrônico, né, Redator Legislativo, que foi lançado nacionalmente no evento do Congresso Nacional, lá em Brasília. Foi lançado no segundo Seminário Internacional de Assessoramento Institucional do Poder Legislativo, realizado pelo Congresso Nacional em Brasília, no Distrito Federal. Foi lançado lá na Universidade de Brasília, com o apoio, inclusive, do Senado Federal. E depois nós evoluímos para justamente criar esse livro, que eu considero de extrema importância para servir de base para os profissionais que trabalham no Poder Legislativo. Eu extraí aqui o prefácio que foi apresentado pelo senador Jefferson Pérez, a quem eu faço realmente uma memória de muito carinho, de muita atenção pelo que ele produziu pelo Estado do Amazonas. E pelo que ele me proporcionou também, porque esse depoimento que ele deu no meu trabalho foi de uma relevância e de um respeito muito grande. Então, ele escreveu aqui, olha, o professor Cristóvão Luiz, já consagrado como autor do CD-ROM instrucional Redação e Multimídia para vestibulares e concursos, agora coloca seu talento e sua experiência diretamente a serviço da cidadania. Infelizmente, no Brasil, dizia o senador Jefferson Pérez, leis mal escritas, de formulação ambígua, sentido obscuro e difícil compreensão são um obstáculo sério ao cumprimento de deveres e ao acesso a direitos, dando margem a confusões, observem aí o Supremo Tribunal Federal, né? Conflitos entre os poderes aí, né? As arbitrariedades, as prisões que estão acontecendo aí a todo tempo, às vezes justas, às vezes injustas, né? O congestionamento dos canais de justiça, abarrotados aí de
de ações, né? E a erosão da confiança da sociedade no Estado democrático de direito. Então, essa frase assim do senador Jefferson Pérez é de uma extensão secular, né? É de uma extensão que dá uma ideia do passado, do presente e do futuro desse país. Então, isso deve justamente nos alertar para a importância desse trabalho de aperfeiçoamento que a gente deve ter. Então, nesse recorte também, o senador Jefferson Pérez colocou esse detalhe. Olha. Este redator legislativo é um guia eletrônico completo, fácil e atraente para um vasto público de usuários, formado por legisladores federais, estaduais e municipais, assessores, parlamentares, operadores do direito, professores, estudantes, pesquisadores, líderes dos mais diversos segmentos da sociedade e todos os cidadãos interessados em conhecer o processo de elaboração das leis que afetam a vida coletiva e os destinos do nosso país. Esse foi o prefácio, foi bem mais longo o prefácio que foi feito pelo senador Jefferson Pérez, que me dá um orgulho muito grande para a viabilidade desse trabalho. Vale ressaltar que eu recebi também numa participação de um trabalho da empresa Visual Class, que é uma das empresas que tem um dos melhores trabalhos sobre a questão da educação digital, né? E eu participei desse evento, infelizmente não pude comparecer ao final, fui classificado, mas não pude comparecer ao final para apresentar esse trabalho, mas recebi justamente esse certificado de qualidade educacional por esse desenvolvimento desse trabalho. Qual é o público-alvo que nós pretendemos para esse livro? Primeiro, deputados, vereadores, assessores, professores, assistentes legislativos, redatores técnicos, acadêmicos de direito, letras e estudantes de modo geral. Esse é o nosso público-alvo. A obra atual está sendo lançada em livro digital e também em livro gráfico. Vale ressaltar, senhores, que esse primeiro trabalho está sendo feito em livro digital e na outra semana eu creio que já deverá estar também na livraria da Amazon o livro gráfico, o paperback, né, chamado de paperback. O livro digital vai ser prefaciado pelo senador Plínio Valério, que fez uma apresentação também muito boa para esse trabalho e deverá apresentar junto ao Senado Federal também para os trabalhadores desse setor. Eu vou clicar aqui rapidinho para os senhores terem uma ideia, para os senhores terem uma ideia desse nosso livro, né? Aqui a capa do livro a capa do livro digital, o livro gráfico, né? Vale ressaltar que esse livro já foi registrado na Câmara Brasileira do Livro e tem o ISBN, tá aí os senhores podem verificar o número, né? Um livro já totalmente registrado com os direitos autorais devidos. Eu vou ser bem sucinto nessa apresentação. Aí está o registro do ISBN, né, com o registro da obra, que é aquele registro que a gente sugeriu para a gente acrescentar o nosso trabalho lá da Assembleia Legislativa. Bom, eu chamo a atenção aqui, companheiros, para um prólogo bem interessante, que é de uma obra de um dos maiores tribunos, de um dos maiores juristas, que foi justamente um dos maiores escritores que esse país teve, que foi o Rui Barbosa, né? Apesar de não ter escrito nenhum livro assim de renome, digamos assim, mas ele escreveu inúmeros discursos, inúmeros artigos e obras que deixaram legados para a história e para a cultura do Brasil. Então, ele dizia o seguinte, olha, a justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. Porque a dilação ilegal nas mãos do julgador
contraria o direito das partes e, assim, as lesa no patrimônio, honra e liberdade. Os juízes tardineiros, ou seja, aqueles que deixam as coisas sendo proteladas aí nas gavetas dos tribunais, né, são culpados que a lassidão comum vai tolerando, mas sua culpa tresdobra com a terrível agravante de que o lesado não tem meio de reagir contra o delinquente poderoso em cujas mãos jaz a sorte do litígio pendente. Esse é um trecho da obra de Oração aos Moços, do Rui Barbosa, que eu considero assim de uma relevância fabulosa. Eu fiz uma apresentação desse trabalho aqui no livro, mas eu vou pular por causa do tempo, né? É um trabalho bem interessante. E aqui o prefácio, que eu faço questão de fazer uma pequena análise, que foi o prefácio apresentado no livro digital, né, que está sendo apresentado a partir de hoje. Já está a Amazon distribuindo a partir de hoje para todo o país, né, para todo o mundo também, porque é uma obra publicada a nível internacional pela Amazon, que o senhor sabe muito bem, que pertence a um dos bilionários, né, desse mundo aí, que trabalha também na área da produção cultural. Bom, mas faço referência ao prefácio do ex-senador Jefferson Pérez. Ele colocou nesse livro aqui, como eu coloquei ainda há pouco, anteriormente, né, sobre o redator legislativo, algumas frases. Eu vou colocar esse complemento aqui, que ele diz o seguinte: olha, os volumosos e hiperdetalhados regimentos internos das casas legislativas nos 3 níveis de governo assustam e desanimam o iniciante que buscam orientações práticas, rápidas e seguras para seus problemas de redação legislativa. O programa Redator Legislativo, ou seja, agora esse livro, Como Elaborar Proposições Legislativas, é um instrumento valioso para quem quer e precisa contornar essas dificuldades. Permite ao usuário, no ritmo de aprendizagem que mais lhe convém, adquirir informações e buscar conhecimentos em modelos e exemplos da melhor técnica redacional que o capacitarão a dar forma clara e elegante às suas ideias, em uma ampla gama de proposições, a saber, projeto de lei complementar, projeto de decreto legislativo, projeto de resolução, proposta de emenda à Constituição, substitutivo a projeto de lei, medida provisória, né? Emendas à Constituição, substitutivo a projeto de lei, medida provisória, pareceres, requerimento legislativo e requerimento de informações. Uma sessão de bibliografia e consultas auxilia o interessado também em aprofundar seus conhecimentos. É impossível, neste curto espaço, fazer justiça à grandeza de recursos interativos disponibilizado pelo novo trabalho do professor Cristóvão Luiz. Por isso, recomendo ao leitor que faça como eu e comprove pessoalmente as vantagens do redator legislativo, a ferramenta inovadora que chegou para democratizar o conhecimento prático na elaboração das leis em nosso país. Esse foi justamente o prefácio feito no livro Redator Legislativo, que hoje é transformado em Como Elaborar Proposições Legislativas, né? Aqui está o sumário do livro, com assuntos de extrema relevância para as casas legislativas, as casas de leis nesse país, como eu disse aos senhores, né? São 5.570 casas de leis em todo o país, e com inúmeros parlamentares que precisam realmente valorizar e dar eficácia à produção das leis, né? Nesse trabalho, nós apresentamos o sistema legislativo brasileiro, a técnica legislativa de acordo com a lei, a linguagem na comunicação oficial, as questões fundamentais da técnica legislativa, o projeto na concepção legislativa, como deve ser feito o projeto de lei, como deve ser elaborado, quais são os parâmetros legais e normas que dizem respeito à construção do projeto de lei, né? O projeto de lei complementar, o decreto legislativo,
a proposta de emenda à Constituição, que hoje a gente sabe muito bem que o país precisa de reformular constantemente a nossa Constituição, e a questão da lei delegada, que, infelizmente, continua sendo usada de um modo muito negativo por parte de alguns dos nossos gestores. Principalmente aqui, por exemplo, no nosso caso, em nosso Estado, a lei delegada foi utilizada para que o governador utilizasse recursos, inclusive de fundos constitucionais, para aplicação em assuntos que não têm muita conexão com o fim proposto das leis, por exemplo, dos fundos constitucionais. Então, é importante que a gente observe esse detalhe de o quanto as casas de leis também estão errando e causando embaraços para a população e com o uso indevido de recursos públicos. Então, é um trabalho bem extenso que eu vou ter que pular realmente esses detalhes, porque senão eu não vendo o livro, né, minha gente? Senão eu não vendo o livro para as instituições, mas eu faço questão de transmitir uma cópia desse nosso trabalho a quem se interessar, inclusive aos membros aqui que estão presentes nessa atividade. Eu faço questão de passar ainda hoje, se os senhores quiserem, me passar depois por e-mail. Aliás, vou passar por e-mail, que eu já tenho e-mail de quase todos aqui. Vou passar a cópia gratuita desse trabalho para avaliação, para análise dos senhores. Então, os senhores podem verificar aqui, olha, isso aqui é um trabalho bem extenso. Aqui está, por exemplo, o processo de atividades, como deve acontecer o andamento do projeto de lei no Congresso Nacional, né? E assim, a técnica legislativa de acordo com a lei. Aqui nós temos, por exemplo, uma lei que é extremamente importante, né? Que é a Lei Complementar 95, do ano de 1998, e que ela dispõe justamente sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do artigo 59 da Constituição Federal, que estabelece normas para a consolidação dos atos normativos. Essa aqui, digamos assim, é a mãe das leis, a mãe da elaboração das proposições legislativas no Brasil. A mãe de todas as leis, a gente sabe que é a Constituição Federal e que, muitas vezes, está sendo desrespeitada em nosso país, né? Bom, é um trabalho bem extenso, gente, e que eu não vou passar aqui tudo, porque são 287 páginas, né, desse trabalho, que foi feito com muito carinho, com muita atenção, principalmente quanto à questão das normas, quanto à questão dos modelos, quanto à questão das explicações didáticas e pedagógicas, né, para que todos os leitores possam ter realmente uma fonte de consulta para que se possa justamente dar ênfase a esse trabalho que a gente pretende, né? Como elaborar proposições legislativas eficazes. Eu vou avançar aqui para o final dessa apresentação aqui em PDF do livro, né? Aqui está o livro todo, praticamente, com as 287 páginas, mas eu vou chamar a atenção dos senhores para o finalzinho desse trabalho, né? Vamos ver aqui. Quando alguém quiser fazer alguma interrupção, pode fazê-lo, tá, gente? Por gentileza. Deixa eu ver aqui, só o finalzinho. É longo o trabalho, né? Olha só. São muitas normas, muitas leis, muitos modelos, exemplos, todos esses voltados para se fazer um bom trabalho, né?
Vou dizer aqui no finalzinho. Estamos chegando aqui no final da apresentação desse livro, né? Bom, conclusão aqui. Bom, depois de um longo percurso nos estudos e nos exemplos apontados neste livro, certamente os eleitores, perdão, aqui a palavra é leitores, eu vou corrigir isso aqui, tá, gente? Certamente os leitores saberão responder com denodo como elaborar proposições legislativas eficazes. O ex-senador Jefferson Pérez, em memória, um dos mais competentes parlamentares que honrou seu mandato no Senado Federal, foi solicitado no ano de 2007 a comentar e prefaciar um trabalho deste autor, né? Nesse contexto, ele expressou uma análise que confirma os atuais embrólios vividos pela nação brasileira em relação aos poderes da República. Observe este print retirado do software, redator legislativo. Aquilo que eu expliquei logo no início, né? Infelizmente, no Brasil, leis mal escritas de formulação ambígua, sentido obscuro e difícil compreensão são um obstáculo sério ao cumprimento de deveres e ao acesso a direitos, dando margem justamente a conflitos, arbitrariedades, congestionamentos dos canais de justiça e erosão da confiança da sociedade no Estado democrático de direito. Esse é um assunto, essa expressão é da mais pura compreensão sociopolítica, atualizada e incontestável, né, que corrobora para que todos aqueles que se propõem a realizar a honrosa tarefa de legislar o façam com a nobreza de servir aos anseios do Estado democrático de direito, com clareza, correção, concisão e, sobretudo, com a certeza de que sempre se pode aperfeiçoar uma obra que se produz para se alcançar o sonho de uma sociedade maior. Nesse contexto, eu concluo parafraseando o pensador Sêneca, que assim expressava sua gratidão e humildade e, sobretudo, o desafio que ele fazia. Ele dizia o seguinte, quando ele terminava um trabalho: fiz o que pude, façam melhor os que puderem. Então, aí está, eu finalizo justamente essa apresentação com essa afirmação do Sêneca, né? Então, gente, fico muito feliz em ter apresentado esse trabalho aos senhores e quero dizer o seguinte, ele já está disponível para encomenda na plataforma da Amazon, que eu disse aos senhores, é uma das plataformas maiores do mundo em termos de publicação de livros editais e livros gráficos, né, de todo o planeta. Então, esse livro está sendo publicado em língua portuguesa, mas eu já tenho outros livros publicados em outras línguas também, no caso da língua inglesa, como é o livro anterior que eu fiz sobre a Amazônia. Eu quero, sobretudo, prestar os meus agradecimentos especiais aos membros do Fórum de Estudos Econômicos e Sociais para o Desenvolvimento Sustentável, o FOX. Aqui eu coloquei algumas fotografias de vários eventos que nós já fizemos, inclusive com a participação aqui de um evento que nós tivemos com a participação do governador, que foi na época, candidato, esteve conosco numa reunião do Fórum de Estudos Econômicos para o Desenvolvimento Sustentável lá na UFAM. E aqui alguns eventos que nós já fizemos e que eu tenho um orgulho muito grande, realmente, de ter esses amigos verdadeiros e sempre preocupados com a questão do desenvolvimento regional em toda a sua plenitude de obras, toda a sua plenitude de produção intelectual, e que tem honrado muito a todo o nosso trabalho também. Essas são algumas obras que eu já publiquei, iniciando desde a obra eu publiquei no ano de 2001, para os senhores terem uma ideia, né? Então já tem bastante tempo, que é um livro eletrônico sobre redação oficial. Depois eu lancei o livro Redação em Multimídia para Vestibulares e Concursos,
e por aí vai, né? O mapa, a mina e os sonhos, recentemente lançados em língua inglesa e portuguesa. O livro Curso de Redação Oficial em Dispositivos Móveis também, Redator Legislativo, e agora eu lanço para o público o livro digital, que é esse Como Elaborar Proposições Legislativas, que vem com essa capa, e na próxima semana nós já teremos o Como Elaborar Proposições Legislativas em paperback, que é o livro gráfico também que vai estar na plataforma da Amazon. Aqui está o certificado de registro de direito autoral, né, devidamente confirmado pela Câmara Brasileira do Livro. Encerrando, eu queria dizer o seguinte, olha, consciente ou inconscientemente, cada um de nós presta um ou outro serviço. Se nós cultivarmos o hábito de fazer este serviço deliberadamente, nosso desejo de servir crescerá gradualmente e faremos não apenas nossa própria felicidade, mas da felicidade em geral. Essa é uma frase do Mahatma Gandhi, né? de tão boa memória também. Então, gente, muito obrigado pela participação dos senhores, e o livro já está disponível na plataforma da Amazon para quem quiser indicar para os amigos, para os estudantes, para as academias, para o questionamento. Aqui eu não coloquei uma obra completa, né? Porque sempre tem coisas a serem corrigidas, a serem questionadas, mas, sobretudo, é uma contribuição que a gente deixa aí para as casas legislativas do país, e eu fiz com muito orgulho e estou com muito orgulho nesse momento aqui com os senhores. Então, muito obrigado aí pela apresentação. E já passo a palavra ao doutor Alcebiades aí para me ajudar nessa tarefa aí da análise dos amigos. Tudo bem, eu vou ser curto na minha avaliação, Cristóvão. Eu queria fazer 3 observações. É que, normalmente, nós estudamos a lei elaborada, a lei consolidada, a lei publicada. Faz-se o trabalho de interpretação da obra publicada. Não há a mesma importância quanto ao processo de elaboração da lei, que é exatamente a matéria que você aborda nesse livro. Essa matéria, processo de elaboração legislativa, não tem merecido a importância que deveria, no caso brasileiro. Esse seria um segundo ponto. Não há a mesma importância quanto ao processo de elaboração da lei. A matéria que deveria ser objeto de preocupação, inclusive das faculdades de direito, que é uma terceira observação. E aqui, estando presente o diretor da faculdade de direito, é uma proposta que eu gostaria de encaminhar no sentido de que fosse estudada a inserção no currículo do curso de Direito dessa matéria, processo de elaboração legislativa, que é de absoluto desconhecimento pelos estudantes de Direito e até por advogados mesmo, militantes. Não militantes, porque os militantes eles são obrigados a conhecer. E um outro ponto que é interessante é que ou você tem leis bem elaboradas e tem um Estado bem ordenado, ou você tem leis mal elaboradas e um Estado confuso. No caso brasileiro, é impressionante, por exemplo, que os problemas relacionados à elaboração de leis, no processo legislativo, não são analisados pelo Supremo Tribunal Federal. Porque o Supremo entende que isso é matéria de competência do próprio Poder Legislativo, considera que é matéria interna corporis. E os erros identificados no processo legislativo, eles não são corrigidos pelo Poder Judiciário, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, são erros que vão se acumulando, sem correção, sem corretivos. Acho a importância do trabalho elaborado pelo Cristóvão reconhecidamente muito grande. A lei ordena o Estado, a lei ordena a ação e conduta da autoridade, a lei ordena a ação e conduta do cidadão.
O Estado de Direito prima rigorosamente pelo respeito e obediência à lei. No direito administrativo, por exemplo, não há ato verbal. O ato deve ser escrito, fundamentado na lei. As leis deveriam ser claras, objetivas, concisas. Desde que estamos tratando de algo que diz respeito à organização do Estado, à conduta da autoridade. É interessante registrar como essa matéria, elaboração de lei, observância do processo legislativo, não merece atenção e respeito devido. E aí nós temos um Estado confuso por conta de leis mal elaboradas. Aí a importância do trabalho que o Cristóvão apresenta. Parabéns, Cristóvão. Eu espero que nós possamos reservar nas nossas sessões de estudos um momento para debater com mais profundidade aspectos relevantes do livro que você está publicando hoje. Finalmente, você faz o lançamento num dia excepcional da sociedade civil, inclusive, que é o Dia do Trabalho. E é relevante a gente mencionar aqui a poesia do Olavo Braz Martins, dos Guimarães Bilac, quando exaltou, dizendo: isso é uma homenagem que eu presto a você no momento que você lança esse trabalho. Para fecundar a vida, o trabalho se inventou. Feliz quem pode, orgulhoso, dizer: nunca fui vadio, e se hoje sou venturoso, devo ao trabalho que sou. Não nasce a folha caída, nem nasce o fruto maduro, e para ter a colheita é preciso semear. É o que você está fazendo hoje, semeando no Dia do Trabalho. Uma homenagem a você e ao Dia do Trabalho que estamos vivendo hoje. Obrigado. Obrigado, amigo. Obrigado mesmo. Você está me fazendo chorar, meu amigo. Vou passar a palavra para o doutor Marcelo. O doutor Marcelo pediu, depois o Balduino. Pode ligar o microfone, doutor Marcelo. Eu queria deixar uma palavra para vocês. É uma honra estar com todos vocês. Parabenizar ao amigo Cristóvão por essa obra maravilhosa, a todos os colegas que aqui estão, e dizer que nesse Dia do Trabalhador, que é universal, creio, né? Todos nós trabalhando aqui, eu tendo que me retirar para um compromisso, para uma feira já avisada para o nosso amigo Cristóvão. Queria deixar minha honra, minha homenagem e minha palavra frente a todos vocês, ao doutor Alcebiades, da entrega do meu material, da minha palestra para o livro. Eu vou me comunicar logo mais essa semana. Eu não esqueci, eu meio que me perdi nesse momento, e frente a outras atividades, mas vamos complementar, vamos acabar, vamos arredondar, e desejo a vocês um dia maravilhoso, com muita saúde, com muita paz, com muita energia, com muita harmonia, e que Deus abençoe todo mundo. E então, um grande abraço e parabéns, doutor Cristóvão, e a todo mundo que está aqui, as colegas, Iris e demais, Michele, e todo mundo, Lavor e os outros amigos que estão aqui. Tá certo? Obrigado pela definição do doutor. Eu sou apenas um pequenininho professor. Muito obrigado, doutor Marcelo. O senhor mora no nosso coração, com certeza. Tenha certeza disso. A recíproca é verdadeira. Bom dia para todos vocês. Um grande abraço. Bom dia, bom trabalho. Doutor Marcelo, um abraço. Um grande doutor, até mais. Tchau, tchau. Doutor Juarez, depois o doutor Roberto Lavor. Microfone. Áudio. Bom dia, meus amigos. Bom dia, doutor Alcebiades. Aqui eu cumprimento, por ordem que eu cumprimento todos os amigos, os colegas. Não tenho perguntas. Estou apenas muito feliz em ter podido tomar conhecimento de uma obra tão interessante, auspiciosa e útil à sociedade que o nosso amigo Cristóvão nos brinda no dia de hoje. E a minha intervenção é apenas para felicitar o Cristóvão, dar os parabéns pela excelente contribuição
Estou ansioso para tê-lo em mãos. Eu já tenho o livro do Dom Juan das Minas, que é o último livro lançado. E agora estou aguardando esse próximo, que certamente é uma contribuição de muita valia para a gente que às vezes precisa se ater a isso. E parabenizo o doutor Alcibiades pela lembrança da poesia do Bilac, do grande Bilac, em homenagem ao Cristóvão. Então, era essa a minha rápida intervenção. Parabéns mais uma vez, Cristóvão. Sucesso no empreendimento e conte conosco aí para quem puder ajudar. Bom dia a todos, obrigado. Obrigado, amigo Juarez, também. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Doutor Roberto Lamoura. Meu querido amigo Cristóvão, eu não quero ser repetitivo, mas é louvável qualquer iniciativa de registro do conhecimento adquirido ao longo da vida, por parte de todos nós, e todos quanto fazem assim. E você o faz com excelência, isso é que é o diferencial. Você o faz com ética, você o faz com muito amor. Como é de minha característica, eu não vou perguntar também, mas vou fazer sugestões. É tão importante esse material que você acaba de lançar, né, que eu acredito que, pelo menos na Amazônia, no Amazonas, deveria ser aquisição, quase que obrigatória, por todas as câmaras de vereadores, por toda a Assembleia Legislativa, não como brinde, porque isso é fruto de um trabalho, mas por aquisição. Se compra tanta bobagem, por que não adquirir um livro de qualidade e que vai ajudar muito e muito na propositura de legislação no nosso Estado? Quiçá para o Brasil, mas se nós começarmos pelo nosso Estado, já estaremos dando um grande passo. E, com a sua competência, você pode espraiar isso ao longo dos 5.000 e poucos municípios do Brasil, que multiplique-se pelos números de vereadores, e você vai alcançar aí um reconhecimento nacional. Então, essa é a sugestão que eu dou, e começando aqui pela Associação dos Municípios do Amazonas, que poderia fazer essa aquisição, e a Assembleia Legislativa. Isso é fruto de um trabalho, não é doação, é aquisição mesmo. E, mais uma vez, reitero aqui nossas congratulações pelo extenuante trabalho, com certeza, que você teve ao longo da construção dessa obra. Parabéns e obrigado por contribuir com o nosso Estado. Obrigado, doutor Roberto Lamoura, pela deferência a esse trabalho e pela dica importante que é direcionada justamente a dois órgãos extremamente importantes para o Estado, que é a Associação dos Municípios e a Assembleia Legislativa, que trabalham justamente com essas questões da elaboração da proposição legislativa, né? Tanto os prefeitos como os vereadores, como o governador, como os deputados estaduais, como seus assessores, todos precisam realmente conhecer bem essa matéria, como disse o doutor Alcibiades, e é de extrema relevância para que a gente possa dar uma melhoria nas proposições legislativas, para que a gente possa retirar o engarrafamento dos canais de justiça, né? E das entidades aí onde são observados as proposições legislativas, onde são avaliadas as proposições legislativas, que vão desde as procuradorias, né, nas casas legislativas do Estado, até ao Supremo Tribunal de Justiça, lá na ponta, lá no final, né? Então, ao Supremo Tribunal Federal. Então, eu quero dizer da minha satisfação muito grande ter produzido esse trabalho,
e a gente espera sempre contar com o apoio, evidentemente, dos amigos e, principalmente, das pessoas que são responsáveis pela viabilidade desse trabalho. Disse muito bem o doutor Roberto Labor. Essa questão é de extrema relevância para o Poder Legislativo. E a gente sabe que, muitas vezes, o pessoal gasta muito dinheiro e muita bobagem aí, muita festa e muitos regabofes, na realidade, né? Sem eficiência para a sociedade. E um trabalho desse nível, ele enobrece justamente porque mexe com o pensamento, mexe com a qualidade da elaboração da proposição legislativa. E mexe, evidentemente, se nós fizermos boas leis, bons projetos de leis, boas propostas de emendas constitucionais, boas proposições legislativas, certamente a gente vai objetivar dar melhoria à qualidade da governança e das nossas casas legislativas também. Eu queria ouvir uma voz feminina nesse nosso evento para coroar um grande prazer esse evento. A doutora Iris e a doutora Michele, que já está aqui presentes também. Gostaria de ver quem vai se manifestar primeiro. Doutora Iris? Ou doutora Michele? A professora Michele. Logo em seguida eu me manifesto. Opa! Doutora Michele, então. Oi, bom dia a todos. Parabéns, Cristóvão, pelo lançamento do seu livro. Uma leitura muito interessante. Estou realmente curiosa para pegar o material para poder fazer essa leitura completa. Gostaria de agradecer o convite e dizer que estou realmente muito feliz em participar desse evento. Obrigada. Obrigado mesmo. Doutora Iris. Eu agradeço também o privilégio, né, de estar nesse fórum, né, pessoas tão maduras do ponto de vista que diz respeito à nossa governança, ao que o nosso Estado pode realmente nos proporcionar. Eu fico muito feliz com essa iniciativa do professor Cristóvão sobre o processo de elaboração legislativa. Como o nosso querido professor Alcebiades, né, já colocou, e o professor Lavor também, todos os outros, é uma obra que só vem somar as nossas dúvidas, né, expectativas com relação realmente a esse processo legislativo, não só no estado do Amazonas, mas no Brasil como um todo. E eu fico muito feliz em participar, né, desse lançamento. Eu estou com problemas de voz, mas eu acho que vocês estão me ouvindo bem, né? Tranquilo. Porque eu estou dando aula direto. Mas, então, eu fico feliz e gostaria realmente de apreciar essa obra, ler, né, para me inteirar. Eu sei que ela provavelmente é baseada, né, na nossa Constituição, com certeza absoluta, e eu realmente gostaria muito de aprender com mais essa, digamos assim, essa oportunidade, né, que nós temos de aprender mais sobre a questão da legislação. E como cidadãs, nós precisamos não só ter o conhecimento das questões da ciência, mas também o que rege a nossa própria vida, né? Muito obrigada pelo espaço. Eu aqui agradeço e eu gostaria de apresentar para os senhores a gravação do senador Plínio que ele fez, mas ele me encaminhou bem agora em cima da hora um pouquinho e não deu tempo de baixar o vídeo para
apresentar. Mas eu vou disponibilizar no nosso grupo, né, do Focus, essa apresentação do senador Plínio com relação a essa obra. E quero dizer aos senhores o seguinte: a gente vive numa constante evolução de tecnologias, de trabalhos, enfim, e que a gente vai aprendendo, na realidade, todos nós, no dia a dia. Nós temos depoimentos aí já do Dr. Alcibiades com relação ao trabalho que ele vem desenvolvendo, já há algum tempo desenvolve junto à Procuradoria do Estado, Procuradoria da Assembleia Legislativa, perdão, e aprendendo os embrólios todos aí da tecnologia, né, de como operar a tecnologia, e ele está aprendendo com a própria família, com o neto e assim por diante. Então, é importante isso, essa dedicação que a gente faz. Eu digo o seguinte: eu fiz a apresentação anterior dos primeiros trabalhos, e os primeiros trabalhos foram feitos em livro digital. Aqui, por exemplo, o CD-ROM, né, redator legislativo, que esse justamente foi o trabalho que eu apresentei no ano de 2007, lá no Congresso Nacional, no evento do Congresso Nacional. Então, foi feito em livro digital, ele pode ser rodado no próprio computador, né, no notebook e assim por diante. Depois vieram outros trabalhos, né, que foi um trabalho, por exemplo, aqui eu acho que dá para ver, né, sobre os clássicos da pintura, que é um trabalho voltado para a área da cultura, mostrando a técnica de grandes mestres da arte pictórica, da pintura e assim por diante. O livro que eu lancei o ano passado, em livro digital e em livro gráfico, que trata das questões da Amazônia, com muita sobriedade de um lado e com muita argúcia de outro, porque eu utilizei alguns argumentos para o pessoal ler o livro, que é o argumento daquele Dom Juan, digamos assim, por parte de um dos atores do livro, né? O que é importante, porque geralmente na literatura a gente tem que colocar alguns floreios para que se dê força realmente ao trabalho literário, né? E aí eu usei essa força do trabalho na apresentação do O Mapa, a Mina e os Sonhos, que foi um trabalho de pesquisa feito na área de mineração que eu desenvolvi, e que esse livro está sendo já veiculado a nível internacional, inclusive sendo vendido na Alemanha, nos Estados Unidos, no Canadá, na Espanha. Quer dizer, pouco a pouco está começando alguns resultados da venda desse trabalho. E eu espero, quem sabe, um dia até colocar esse trabalho aí para um filme, um livro, enfim, para valorizar realmente a questão do turismo, da economia, da mineração, das riquezas e das belezas que nós temos na Amazônia. Já esse último trabalho é um trabalho muito mais sério, um trabalho realmente denso, porque envolve a questão das normas, das leis e das coisas importantes da legística do nosso país. Então, é um trabalho muito sério, na realidade, porque vincula toda essa necessidade. Então, gente, eu quero agradecer profundamente mesmo a qualidade do público que nós estamos tendo aqui agora, nesse momento, em pleno domingo, né? No Dia do Trabalhador, no Dia do Trabalho, e nós aqui trabalhando no sentido de dar alguma contribuição para a nossa sociedade. Pelo menos, no meu caso, uma pequena contribuição na área literária e na área da produção para a valorização do processo legislativo em nosso país. Eu quero agradecer profundamente a presença de todos os senhores e dizer que, ainda há pouco, eu tive umas lágrimas aqui nos olhos com o poema até lido pelo doutor Alcibiades e pelo carinho com que ele apresenta sempre. A gente briga muito, a gente questiona, a gente, às vezes, fala, às vezes até com rispidez, né, doutor Alcibiades? Mas tudo isso deságua realmente na força que a gente tem de querer produzir sempre, de querer melhorar. Aliás, o perfeccionismo é isso, né? Ele nos dá a possibilidade de a gente querer sempre melhorar a cada dia, a cada passo, a cada hora, as nossas produções. E foi justamente com essa intenção
eu produzi esse livro, que eu produzi esse trabalho, que a gente está produzindo esse evento. Então, de coração mesmo, muito obrigado. Obrigado a Deus, primeiramente, e obrigado a vocês, amigos, pela presença, pelo trabalho de hoje. Certo? Cristóvão, antes de terminar, não vamos esquecer que nós temos uma obrigação segunda-feira, de 7 às 9 da noite, toda segunda-feira. É a nossa reunião virtual de amanhã. Perfeito. Já está tudo preparadinho, inclusive, eu vou passar o link já, hoje à tarde, já para os senhores também, tá? Então, teremos reunião amanhã, gente. Vamos nos encontrar novamente amanhã, segunda-feira. Cristóvão, mais uma vez, parabéns. Hoje é um dia especial, é um dia de domingo, dia da ressurreição do Senhor, é o dia do trabalho. Nós estamos iniciando um mês que é o mês de Maria, 13 de maio, Nossa Senhora de Fátima. E foi um dia especialíssimo para mim, porque eu tive a oportunidade de conversar virtualmente, ainda que virtualmente, com todos vocês. Sinceramente, olha, um bom dia. E, Cristóvão, parabéns mais uma vez pela obra que você está lançando hoje. Obrigado. Bom dia a todos, um abraço, Cristóvão, e parabéns mais uma vez. Obrigado, hein, gente. Tchau, tchau. Até amanhã, hein? Até Abraço. amanhã. Até amanhã. Tudo de bom. Eu vou passar o livro para o e-mail dos senhores, tá bom? Muito obrigada, professor Cristóvão. Valeu. Obrigado, Cristóvão. Parabéns. Obrigado mesmo, hein, gente? Parabéns. Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau, professor Lavô. Até amanhã, se Deus quiser. Obrigado, doutora Michele. O nosso livro está avançando também com relação à coletânea, certo? E a Pois gente já está... estou muito feliz de saber essa notícia. Nós já estamos, inclusive, abrindo a possibilidade para a nova edição, a edição número 2. Né? Então, o pessoal já pode começar a produzir aí, né, doutor Alcibiades, a edição número 2, né? Isso. Seus artigos. Tá bom. Tchau. Que bom. Tchau, gente. Bom domingo a todos. Bom domingo. Feliz Dia do Trabalhador, Dia do Trabalho. Tudo de bom, gente. Sim, que Deus nos ajude. É isso aí. Obrigado. Hein? Eu já ia, depois você ia atrás. Não, estou querendo desligar, não consigo. Acho que é aqui.